dia 16 de novembro de 2012, mais um telejornal do Jornal Comunicação, telejornal diário parnaibano. Nós temos hoje aqui várias notícias, não é, Cláudio Cruz? É verdade, Fátima Murilo. Nós podemos começar agora com a onda de assassinatos que ocorreu esta madrugada, né? Mais 8 mortos e uma criança, entre elas uma criança de 1 ano e 8 meses. Criança? Isso, que foi, né, a família vinha voltando, padrasto e esposa, quando cruzou com um carro, atiraram no carro e acertaram a criança de 1 ano e 8 meses. Onde foi, gente? Foi em São Bernardo, no bairro Demarque. O interessante é que as crianças não foram, o casal não foi alvejado, mas a criança sim. Né? E eu acho que essa é a nota triste. Eu quero ver o que o Alckmin vai falar, né? Porque ele disse que São Paulo é grande agora, então o número de mortos, a violência em si, ela é compatível com o tamanho do Estado. Se fosse assim, a China, então, seria dizimada a Índia, né? Vamos ver depois da morte dessa criança, o que o nosso governador vai falar sobre isso. O que mais nós temos? Nós temos crimes aqui na região? Não, crimes aqui na região bem não, mas nós temos aqui algumas coisas que nós vamos ver depois, né? Algumas coisas, algumas ocorrências aqui em Barueri, em Osasco, né? Coisas rápidas. Tá bom. Bom, nós vamos falar de empregos, né? Nós temos algumas oportunidades que começaram hoje. Por exemplo, o processo seletivo da Cobra, que é ligado aí ao Banco do Brasil, né? O processo seletivo, a Cobra é uma empresa de informática, né? E as inscrições para o concurso dela foram abertas hoje. São cargos com salários que vão de R$ 1.200 a R$ 3.200, que são bem interessantes, né? E são para 11 vagas que são assim para que sejam assumidas imediatamente, e mais 4.800 vagas que serão abertas a curto prazo. Então são vagas para cargos técnicos de documentos, técnicos de infra e data center, técnicos de processos, técnicos de controle operacional. São muitas vagas na área de informática. Então, quem conhece a área de análise de operações, análise de tráfego, análise de equipamento, impressão, negócios e logística, né, tem aí uma grande oportunidade para aproveitar. Na região de Itapevi, especificamente, existe um operador logístico que está recrutando pessoas sem experiência na função, né, de logística, mas que gostariam de trabalhar na área. Basta acessar o site www.qadscards.com.br e registrar lá seu nome, seu endereço, seus dados, que a empresa entrará em contato. QADS, Q de queijo, tá? Q de queijo, A de asfalto, D de dado, S de sapato.com.br. E nós temos mais, a gente já havia falado aqui dos jogos abertos do interior, a gente falou de Bauru, né? Na verdade, são dos jogos abertos de Bauru. E a gente já havia falado de Santana de Parnaíba. Na verdade, são 207 municípios do estado de São Paulo que estão participando. Existem 207 municípios. Certo. Inclusive, tem duas frentes. Uma delas é liderada por Osasco e a outra por Santana de Parnaíba. Osasco está indo com cerca de 250 atletas e Santana de Parnaíba com cerca de 300 atletas. Né? Olha, Sebastião Milagre disse que hoje estaria indo com o grupo dele de xadrez, que mandou um... Sebastião Milagre. Isso, um abraço para ele. Colinas de Anhanguera. Grande poeta aqui da cidade de Santana de Parnaíba. Né? E grande xadrista também, né? Nossa, professor de xadrez. Professor de xadrez, exatamente. Nossa, grandes campeões sairão das mãos dele, né? Um abraço Ágata, um abraço. Verdade. Então. E traga medalhas. Sempre, né? Como sempre. Então, o pessoal, hoje é a abertura oficial, né, dos Jogos Abertos, que deve ser feita pelo Gilberto Barros. O Gilberto Barros é aquele... É apresentador de TV? De TV. Acho que é que era da Band. Deve ser o mesmo. Tem tantos apresentadores das nossas TVs. São muitos, né? Então, e o encerramento será feito pela banda Paralama dos Sucessos. Aí é uma grande banda brasileira, né? Nós temos aqui também, né? Aqui, obras do SESI de Cajamar, né? O pessoal aqui de Cajamar, vizinho de Santana de Parnaíba, vai poder em breve contar com o SESI. Segundo o engenheiro responsável pela obra, está em fase de acabamento. Eles estão colocando azulejos, pisos e a instalação elétrica. Então, logo, logo serão 400 vagas em ensino médio e fundamental disponíveis aqui no SESI, aqui em Cajamar, tá? Que mais temos aqui? Muitas notícias para hoje. Muitas notícias para hoje, Cláudio Cruz.
Nós havíamos falado de testes rápidos para a identificação de HIV, né, a AIDS, né, aquela doença terrível, né, ainda sem cura. Na edição de ontem, né? Na edição de ontem, exatamente. Então nós temos aqui, na verdade, Osasco, Barueri e Itapevi estão oferecendo esses testes gratuitos para identificação de HIV, tá? Então, Barueri e Itapevi, os testes serão realizados no período de 22 de novembro a 1º de dezembro. Osasco fará esses testes no período de 19 a 30 de novembro, ok? E em relação ao próximo feriado, está todo mundo muito assim curioso, né, para saber se sua cidade vai ter feriado no dia 20 de novembro. O pessoal de Santana de Parnaíba, inclusive, está querendo alongar o mês e ficar o mês inteiro em feriado, né? Como disseram os nossos amigos da Fazendinha, né? É verdade. Vamos fechar novembro com um mês de feriados, né? Mas a na possibilidade verdade é grande para o dia 20 agora, né? Mas na verdade não vai ser possível, né? Cotia, Osasco e Santana de Parnaíba não terão feriado no dia 20 de novembro, no dia da Consciência Negra. Em compensação, faça uma bosta assinada pedindo. Protestem. Em compensação, Barueri, Carapicuíba, Jandira e Itapevi terão como feriado o dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra. Nós temos mais notícias? Então, continua aqui. Carapicuíba, né, pretende construir aí 816 casas populares com repasse de quase 80 milhões vindos aí do governo do estado, né? Essas residências serão para famílias, né, que já estão inscritas no Minha Casa Minha Vida, né, com renda de até 3 salários mínimos, e nos residenciais Azaleia, Violeta e Girassóis. Serão 300 apartamentos mais ou menos em cada uma desses residenciais. E o recurso vem aí do governo do estado, né? A data para isso. Bom, o recurso, na verdade, já está disponível na Caixa Econômica Federal, né? Mas ele só poderá ser liberado após a assinatura do contrato, que ainda não tem data marcada para acontecer. Mas há uma luz no fim do túnel, o que geralmente não existe, né? Sim. Se a Eletropolo não cortar, a luz se mantém acesa, né? E nós temos aqui, por fim, notícias de Pirapora do Bom Jesus. Lembra daquele... foi um mosteiro que nós fomos? Tem um museu, sim, tem lá... Belíssimo, por sinal. Isso. Tem lá a paróquia, né, de Pirapora do Bom Jesus e tem um museu, né, que quando nós nos casamos, nós visitamos. Esse mosteiro, acho que é o cartão de visita da cidade. É um dos cartões. Muito bonito, né? Tem uma série de livros, uma série de objetos. Móveis, né? Móveis históricos. Isso, exatamente. Tem valor histórico, né? Um patrimônio, eu diria até que da humanidade, né? No mínimo do Brasil, aqui da nossa região também, né? E tudo isso, todo esse material deve seguir para Jaú. Por quê? Porque está acontecendo uma troca de comando da paróquia de Pirapora de Bom Jesus, né? E isso pode custar caro para o turismo da cidade, né? E o prefeito eleito Gregório está contando tanto, né, com o turismo da cidade. O prefeito eleito Gregório esteve aqui em entrevista e disse que é uma possibilidade grande de salvar-se Pirapora, porque Pirapora foi uma cidade no passado, né, que até tinha um crescimento maior do que a cidade de Santana de Parnaíba. Hoje ela está sucumbindo às péssimas administrações, eu penso assim, né? Pensamos assim. Eu acho que está na hora de alguém sentar naquela cadeira e colocar Pirapora no lugar que ela merece, né? Uma boa cidade. Bom lugar, né? Claro. Uhum. E ele queria alavancar, né, o turismo da cidade, fazer isso. Desse jeito, né? Vai ser difícil, vai ser, né? difícil. Mas isso porque a Ordem dos Premonstratenses, presente há 115 anos no município, será substituída por padres integrantes da Diocese de Jundiaí a partir de janeiro de 2013. Isso significa que a grande parte das obras do complexo do seminário, incluindo o museu e a capela, poderá ser removida, visto que os objetos são de propriedade da Ordem, que será realocada para a cidade de Jaú. São livros, imagens, quadros e outros itens, inclusive as obras feitas em madeira, criadas pelo artista belga José Withoff, que podem dar adeus a Pirapora, caso a Ordem assim decida. Quem confirmou foi o cônego padre Godofredo Chantrain, durante conversa com a equipe de um veículo de comunicação daqui da região, o Diário da Região, ali de Osasco. Então, do meu amigo Regista Nazar. Exatamente. Né? Onde você começou a ser jornalista aos 15 anos de idade. 16 né? anos. Quase um pouco de tempo.
Então, né, as perspectivas não são muito boas para Pirapora e para o turismo de Pirapora do Bom Jesus. Nós vamos torcer com a chegada do novo prefeito que mude. Falando em novo prefeito, né, a gente pode citar aqui o G também, um jovem prefeito de Santana de Parnaíba, de Jandira, eleito agora nessa última eleição. Aliás, um rapaz inteligente. Muito, né? Um menino com um coração bom, uma cabeça boa, um grande amigo nosso também. Ele também tem essa percepção de que Jandira pode ser salva, é a palavra correta, né? Salvadores. As cidades da região precisam de salvação? Precisam de salvação. E o G... Punk, depois você coloca na tela pra gente aí, coloca agora pra gente, um trecho da entrevista onde eu pergunto ao prefeito G se ele terá condições de salvar Jandira. Você tem, então, vontade política tem, de determinação da equipe vai ter nesse sentido. E aí, você viu, né? Tudo é questão de trabalho e vontade política, né? Vamos torcer para que o G consiga isso. Jandira merece, né? Jandira merece. Aliás, Jandira é uma cidade de um povo bom, né? O Jornal Comunicação ficou lá durante 4 anos. Em que período? 2001 a 2004. Nossa. Né? Nossa, deixamos grandes amigos em Jandira. Lembrando que o Carlos Escopim, que foi presidente do Iprejão, hoje mandou um abraço para nós. Um abraço ao Carlos Escopim. Ele gostou, né, do telejornal diário, né? Sim, está dando repercussão. Bons amigos. Sobre violência, agora é comigo, né? Nós tivemos aqui na região, a polícia estourou 3 pontos de tráfico no Engenho Novo, em Barueri. Divisa com Jardim Isaura de Santana de Parnaíba, né? Exatamente. Investigadores do SIG e DIZI, da secção de Carapicuíba, né? Realizando uma operação, eles apreenderam 100 porções de cocaína e maconha em 3 pontos aqui do bairro Engenho Novo, né? E foi uma operação surpresa, segundo o delegado do SIG, doutor Ednelson de Jesus Martins. Eles conseguiram estourar 3 pontos de tráfico naquela cidade. O 42º Batalhão da Polícia Militar sediado em Osasco também apreendeu na última quarta-feira, agora dia 13, 3 quilos de maconha em Osasco. E em Carapicuíba, menores fizeram um arrastão em estabelecimentos comerciais. 2 menores, um de 16 e um de 17 anos, se é que pode chamar de 16 e 17 anos menores, né? Mas a lei obriga, então eu sou obrigado a falar. No Brasil né? Ou de menor, como se fala. De menor. Acompanhados por 4 homens já adultos. Eles foram apreendidos na quarta-feira também, depois de aterrorizar clientes em 2 arrastões. É a situação da violência crescendo daqui para Santa Catarina. E lembrando, só um fato, só para encerrar. Nós citamos todos os dias aqui a violência em São Paulo, né? Certo. A Guatemala, um país da América Central, vendo uma notícia hoje no jornal, em 10 meses, 4.976 pessoas foram assassinadas na Guatemala. Alguma coisa está errada no planeta, né? A violência está tomando proporção assustadora, né? Nossos filhos, o futuro é meio cruel. Né, Fátima Morina? É verdade, Cláudio Cruz. Nós temos sempre boas notícias porque nós sempre temos futebol. Futebol. O primeiro torneio de futebol society de Santana de Parnaíba ali no bate-bola. Nós assistimos alguns jogos muito interessantes ontem. Mais uma vez nós estivemos presentes ontem na quadra do bate-bola, na fazendinha ao lado do Sam, Futebol Society. E a Fá está me passando aqui o resultado. Tem que colocar o óculos, 53 anos. E muita experiência, muita sabedoria. Nós tivemos 2 jogos ontem, né? O Dínamo versus Vasco, da Vila. Foi 12 para o time. Não, o Vasco não, desculpa. Aqui. Dínamo 5. Dinamáquina 5, do meu amigo Guido Stoffel. E o Vasco da Vila perdeu de 5-0. E o Vasco da Vila ganhou a primeira Copa Zé Canuto na Fazendinha agora em 2012. Nós ficamos surpresos, mas a máquina é muito boa. Só para finalizar aqui. Quem viu o resultado, o placar de 5, acha que o Vasco é um timão. Joga muita bola. Timão mesmo. Agora, o jogo principal, né? O Dínamo de Cajamar contra o Vado e amigos. Aliás, o Vado é ele é inteligente pra caramba. Ele montou o que há de melhor no esporte do futebol aqui de Santana de Parnaíba.
Fala alguns que ele pegou para montar o Vado e Amigos. Foi o Xuxa, o Boca, o Eric, né? O Eric do o Zinho do Teatro, por aí. Dinho. Nosso amigo Dinho. Aliás, esse magnífico goleiro aqui da cidade. Magnífico. Aliás, dia 30 de novembro, o que tem? A final de futsal e o Dinho vai estar lá com o Atlético. Exatamente. Atro e... O GV. O GV do 120. Bairro maravilhoso que a gente adora, né? Só falando do placar para encerrar. Dínamo 1, Vado e Amigos 12. Lembrando que o Dínamo é um tremendo de um time em Cajamar. É verdade. Ontem as pessoas que estavam assistindo ao jogo ficaram espantadas com a derrota do Dínamo. Um timaço. Tá? Acabou o jornal. Acabou o jornal, isso nos deixa triste, mas amanhã tem muito mais coisa legal sobre Santana de Parnaíba, sobre Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Osasco, né? Sobre todas as nossas cidades que nós amamos, principalmente Santana de Parnaíba. Antes de fechar, é interessante que a Fátima está mais alta do que eu, né? Ela deve estar usando algum estofado aqui diferente. É um efeito Spielberg. Um abraço para vocês, tá? O Jornal Comunicação levando a notícia até você. Com carinho.